Olá pessoal, então dando continuidade ao tema gravitação, a gente vai falar um pouco agora sobre o movimento orbital. Bom, aqui eu fiz um desenho para representar o movimento orbital da Terra ao redor do Sol, o que a gente conhece por translação. Então aqui a Terra, existe uma órbita, essa órbita é elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Isso é o que dizia a primeira lei de Kepler, em que o Sol ocupa um dos focos, ele poderia estar ocupando outro foco desse elipse aqui, por exemplo, mas ele está ocupando esse foco. E o Sol ocupa um dos focos e a órbita é uma elipse, certo? Então, esse movimento orbital, no caso, eu representei a Terra ao redor do Sol, que é, no caso, o planeta Terra ao redor do Sol, mas poderia também ser por satélites. Os satélites fazem o movimento orbital, outros planetas também fazem o mesmo movimento orbital ao redor do Sol, por exemplo. Certo? Então, esse aqui é um movimento orbital. Percebam que o planeta Terra, enquanto ele faz essa órbita aqui, existem duas componentes nesse movimento. Existe uma componente centrípeta, tá? Uma força centrípeta em direção ao centro, tá aqui. E existe uma componente tangencial, que vai provocar uma mudança de velocidade. Porque na segunda lei de Kepler, a gente tem uma consequência, que é, quando a Terra ela se aproxima do Sol, quando ela está aqui, isso aqui é chamado de afélio, periélio perto do hélio, perto do Sol. E aqui ocupa a posição de afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Então, quando ele ocupa o periélio, essa velocidade ela aumenta aqui, ocorre um aumento de velocidade. Enquanto aqui ocorre uma diminuição de velocidade. Então a Terra vai vindo, ela acelera, vai desacelerando, certo? Chega no periélio, acelera, e chega no afélio, ela desacelera. Bom, o que isso quer dizer? Se há uma mudança de velocidade, há uma componente de uma força tangencial, certo? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Existem duas componentes de força, existe a força centrípeta e a força tangencial. A força centrípeta é responsável pela curva e a força tangencial é responsável pela mudança de velocidade, certo? Bom, só que geralmente nos problemas que envolvem de gravitação, órbita, movimento orbital, eles sempre falam que a órbita é circular, certo? Eles aproximam porque a elipse, a órbita da Terra, por exemplo, é uma elipse de excentricidade quase nula, a excentricidade quase zero. Se a excentricidade é quase zero, o achatamento dessa elipse praticamente é nulo, então praticamente fica um círculo. Então a elipse acaba virando um círculo, né? Tem uma circunferência então. Bom, se é uma órbita circular, tem uma circunferência, certo? E tendo uma circunferência, certo? Agora o movimento ele passa a ser um movimento circular uniforme. Não há mais o módulo da velocidade, ele é constante, não muda o módulo da velocidade. Então sem o fator, né, a força tangencial. Logo, a única força que vai existir nesse sistema, não há mais mudança de velocidade. Isso aqui não existe mais. Então, a força gravitacional, que é a força resultante da força centrípeta com a força tangencial, percebam, a força gravitacional é a força que o Sol faz na massa nessa direção. Pode ver, porque o vetor, os vetores se completam, a componente centrípeta se completa com a componente tangencial quando eu faço isso aqui e vai realmente em direção à gravidade. E aqui também, eu tenho uma componente centrípeta, tenho uma componente tangencial, percebam, a velocidade está para o lado esquerdo, porque ele está desacelerando aqui, certo? Está desacelerando. E a força gravitacional novamente está em direção ao Sol. Então eu tenho a força gravitacional como a resultante das componentes centrípeta e tangencial. Então, se não tem centrípeta, se não tem tangencial, desculpa, então, logo, a força centrípeta vai ser a força gravitacional, porque vai ficar a força centrípeta e a força gravitacional, elas não têm o mesmo módulo, certo? Se a força centrípeta é igual à força gravitacional, nós temos duas consequências. A primeira consequência, eu sei que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, como qualquer força, né? Força é massa vezes aceleração. Como é a força centrípeta, é massa vezes aceleração centrípeta. Foi o que eu coloquei aqui. Certo? Massa vezes aceleração centrípeta vai ser igual à força gravitacional.
A força gravitacional é G, constante gravitacional universal, produto das massas sobre a distância entre os centros de massa ao quadrado. Sempre cuidado com essa distância que vocês estão calculando. Então eu tenho que a aceleração centrípeta, posso cortar as duas massas, a aceleração centrípeta, percebam, é Gm sobre a distância r ao quadrado, que é a própria aceleração da gravidade, certo? É a própria aceleração da gravidade. Outra consequência que eu tenho, que sabendo que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, sendo velocidade ao quadrado sobre r aceleração centrípeta, vai ser igual a g, só completando aqui, né? Bom, eu tenho massa dos dois lados, posso cortar. Eu tenho essa velocidade ao quadrado, eu vou passar esse r para lá multiplicando, eu vou ter que velocidade ao quadrado vai ser, percebam, esse r aqui, ó, no caso é um rzinho, tá? Esse rzinho, assim como esse r, é a distância entre os centros de massa, tá? Entre os centros de massa. Perceba, eu tenho um r aqui, eu vou passar multiplicando lá para cima, eu posso cortar com um desse r, certo? Vocês concordam? Estou dividindo r para os dois lados. Então eu tenho que velocidade ao quadrado vai ser gm sobre r. Então eu tenho que velocidade é igual a raiz de gmr. Essa aqui é chamada primeira velocidade cósmica, ou primeira velocidade cósmica ou velocidade de órbita, certo? É a velocidade necessária, a velocidade mínima necessária para que um corpo orbite, no caso o Sol, né? No caso estou falando aqui do Sol, então a velocidade mínima para que a Terra faça esse movimento é essa velocidade aqui. Então essa aqui é a primeira velocidade cósmica ou velocidade de órbita. Além da velocidade de órbita, tem outra coisa que a gente tem que comentar. Tem outra coisa que a gente precisa comentar em relação ao movimento orbital, que é o período, certo? Bom, um período para qualquer coisa é o tempo necessário para completar uma volta, tá? Uma volta. Bom, eu sei que qualquer velocidade é uma distância por tempo. Se eu estou falando de um movimento orbital, e nesse caso é uma circunferência, eu tenho que a distância é 2πr, que é a circunferência. E eu tenho que o tempo é o período. Ó, percebam, o tempo é o período. Circunferência sobre o período vai ser a minha velocidade. Eu vou isolar o período, que é o que eu quero, então eu tenho 2π sobre velocidade. Só que essa velocidade é a velocidade de órbita, que a gente já encontrou aqui, ó. Velocidade de órbita é raiz de gm sobre r ao quadrado. Lembrando sempre que o g é a constante gravitacional, m é a massa do planeta, no caso. Percebam, a velocidade ela não depende da massa a massinha que é lançada, ela depende apenas da massa do planeta. E o r, que é a distância entre os centros. Bom, então eu tenho aqui o período, né, 2πr sobre velocidade. Agora, essa velocidade foi o que a gente achou, tá aqui, gm sobre r. Bom, o que eu faço? Eu deixo o gm, boto o r para cima, só que o r ele está dentro da raiz. Essa raiz é para todo esse elemento. Então o r ele vai para cima como raiz de r. Só que raiz de r eu posso dizer que é r na 1/2, certo? É na 1/2. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Então eu tenho r na 1/2. Então, multiplicando r na 1 vezes r na 1/2, 1 mais 1/2, 3 meios. Então está aqui o período. Ó. Eu fiz a relação do período com a minha velocidade orbital. Então, o tempo que, no caso a Terra, no meu exemplo, mas o tempo que alguma massa necessita para orbitar alguma coisa, é esse aqui, o período é 2πr na 3 meios sobre raiz de mgm. Esse é o período. Outra coisa que a gente pode comentar para finalizar é que se eu elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado, eu vou ter que período ao quadrado vai ser 2πr nas 3 meios ao quadrado, gm ao quadrado. Então, tenho que o período ao quadrado vai ser 4, então vou levar 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π ao quadrado. R na 3 meios aqui eu multiplico frações, no caso 3 meios vezes 2. Então vai ficar r ao cubo sobre o gm que sai da raiz, certo? Cortei a raiz. Então eu tenho que esse período divididos, eu vou dividir esse r, botar para cá, ficou 4π ao quadrado sobre gm. Essa divisão período ao quadrado sobre r ao cubo, isso aqui foi uma
uma dedução da segunda lei de Kepler. Kepler descobriu que T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante, só que ele não tinha o valor dessa constante. Quem achou essa constante foi Newton, que é 4π ao quadrado sobre gm. Então, Kepler, na época, ele se importou apenas com a cinemática. Ele não dizia o porquê acontecia, ele sabia que tinha uma constante. Já o Newton não, o Newton se preocupou com a dinâmica dos corpos, que ele explicou, né, fez tudo isso aqui, porque isso aqui que eu estou falando para vocês, estava envolvendo também as leis de Kepler. As leis de Kepler a gente pode falar num outro vídeo, que tem a primeira lei, que é a lei das órbitas, a segunda lei, que é a lei dos períodos, que está aqui, e a terceira lei, a segunda lei é a lei das áreas, e a terceira lei é a lei dos períodos, que é essa aqui. Certo, gente? Sobre o movimento orbital é isso, tá? Você tem que saber que a aceleração centrípeta no movimento orbital ela vai ser igual à aceleração da gravidade. A velocidade de órbita é raiz de gm sobre r. E o período é 2πr na 3 sobre 2 divididos por raiz de gm. E essa conclusão aqui, para vocês saberem que a constante que não foi descoberta por Kepler foi descoberta por Newton. Certo, pessoal? Então termina aqui essa aula de movimento orbital. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.